Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Resposta: o vosso egoísmo e a vossa dureza de coração. Olha lá. Então, fulano de tal está com gangrena. A gangrena faz parte da vida. Fulano de tal está amargo por causa da gangrena. Aí nós temos um problema. Fulano de tal está deprimido por causa da gangrena. Temos um problema. Fulano de tal está tratando todo mundo mal por causa da gangrena. Temos um problema. Para os espíritos, esse é o problema. A natureza é o quê? Exclusivamente moral, né? Então, olha lá. Daí decorre todo mais. Os espíritos, presta atenção, riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Então, uma fulano de tal perdeu tudo. E agora? Isso é um orgulho imaginário, né? É um mal imaginário. Ele perdeu tudo. O que ele pode fazer? Reconstruir. Ele pode mudar de ramo. Ele pode trabalhar de outra forma. E é assim. Faz parte das vicissitudes da vida corporal. Então os espíritos não estão ligando. E isso é muito interessante porque quando a gente vai lá em obras póstumas, que o espírito de verdade se apresenta a Kardec, falando que ele é o seu guia espiritual, Kardec pergunta: a sua proteção será só para as questões morais ou também para as questões materiais? E o espírito de verdade responde: não te proteger para as coisas materiais seria não te amar. Isso não impediu que o Kardec falisse, que ele fosse enganado pelo seu tio e tantas outras coisas. Então, a gente entender que essa proteção é para quê? Para que faça sentido aquela poesia que Jesus entoou, né? Observai as aves do céu, observai os lírios do campo. Isto é, cada dia tem o seu mal, e o que nós necessitamos para viver, que nós necessitamos para passar pelas vicissitudes da vida corporal, as condições mínimas não vão faltar. É isso que é o não proteger na vida material, seria o não te amar. É isso. Entender isso. Não vai o supérfluo. Os espíritos não vão concorrer para o supérfluo. Os espíritos vão concorrer para o necessário. E o necessário, né, como está lá na revista, no Livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo depende de cada situação social, econômica, histórica, etc. Então, agora, os espíritos, os bons, de preferência, rejubilam com os que redundam na abreviação da duração das vossas provas. E o que é que vai redundar na abreviação da duração das provas? Quando que o aluno para de fazer exercício? Quando ele já dominou a matéria, ele não precisa fazer mais exercício. Quando eu passo pela vicissitude, sem murmurar, sem reclamar, com resignação, compreendendo que Deus é infinitamente bom e infinitamente justo, não há mais a necessidade que aquela provação se prolongue. Essa é uma questão importante. Então, eles se alegram com isso, com aquilo que vai fazer com que a gente abrevie. E o abreviar não é evocar Bezerra de Menezes, tira a minha doença, Bezerra de Menezes, me ajude a passar na prova. Não, nada disso. São questões que vão nos fazerem seres morais. Fulano de tal passou na prova. O que significa? Prova material do nosso mundo. O que significa? Nada. Fulano de tal passou por uma provação e suportou com muita
dignidade, como está lá no livro Céu e Inferno. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, estude lá os casos, os espíritos felizes. E aí a gente vai observar, né? Tem um caso lá, se eu não me engano, Samuel Felipe, que numa época na Idade Média, a esposa dele, eles foram levados como escravos, pegaram os filhos dele para usar para várias coisas, fizeram de tudo com a família dele, e ele nunca reclamou da vida. Esse sim passou e abreviou suas provas. Comentário de Kardec. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançar melhor estado, os espíritos mais se afligem pelas causas de ordem moral que dele nos afastam do que pelos sofrimentos físicos, todos passageiros. Falando de tal, tem uma gangrena, aquele corpo vai morrer, a gangrena vai acabar. Agora, se ele é fofoqueiro, se ele é vicioso, se ele é imprestável, preguiçoso, maldizente, a morte do corpo não vai eliminar nada disso. É o que Kardec está dizendo aqui. Então, os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que apenas atingem nossas ideias mundanas, tal qual fazem com as mágoas pueris das crianças. Falando de tal, nossa, olhou com desdém para ele, está magoadíssimo. Esse tipo de coisa, os espíritos nem ligam. Continua Kardec. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos a consideram como crise momentânea de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, lei de justiça, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometê-lo. Então os bons espíritos vão nos incentivar a passar com alegria, mostrando que tem um fim útil nesse túnel escuro, que tem um objetivo nobre e justo, que vai nos fazer seres melhores.